Galera do YouTube, eu sou Adão Castro, pedreiro e azulejista, sou do canal Construção e Reforma Adão Castro e tô aqui hoje, galera. Meu canal ele é recente, tem uns 30 dias que eu comecei a postar, postei poucos vídeos, mas eu queria aqui entrar numa polêmica que está acontecendo entre meios de youtubers, os caras que mexem com construção civil. E a polêmica é essa aqui, ó. Clipe e cunha, os famosos niveladores. Então, eu vejo aí, tem alguns caras que entram nessa briga, critica. E eu não vim aqui para criticar, irmão. Eu vim aqui para dizer para os irmãos que, cara, cada um tem sua área, cada um tem sua especialidade, cada um tem um dom. E não é bacana você ficar criticando o trabalho do outro. Eu vejo o Roberto Machado como um professor, assim como o Franz Rezende e o Cigano. Os caras é top, você aprende muito com eles. Você vê o Truque de Mestre também, JR Construções, são caras num patamar muito elevado. E eu aprendo cada dia com eles, assim como muitas pessoas aprendem comigo na minha área. Mas eu quero chamar a atenção que está tendo uma briga muito grande a respeito de quem põe, quem não põe, quem não faz com cunha. Cara, eu aprovo a cunha em alguns trabalhos e não aprovo em outros trabalhos. Às vezes a gente critica, mas numa hora a gente precisa. Eu vejo o Cigano, a perfeição que ele apresenta no trabalho, e muita gente critica porque ele mostra muitos trabalhos, muitos vídeos da mesma construção. Às vezes a construção do cara é grande, às vezes também, igual ele fala que viaja muito. Se o cara viaja muito é porque ele tem capacidade, ele tem dinheiro, ele consegue administrar aquilo. E vejo também que o Franz Rezende e o Roberto Machado são da mesma profissão, mas de campos totalmente diferentes, de manobras e tática totalmente diferentes. Eu vejo o Franz um cara mais técnico, um cara que emprega as ferramentas, tem ali seu patrocínio, tem sua mão de obra qualificada e tem experiência. Então ele consegue passar juntamente com a cunha. E vejo também o Roberto Machado mais naquele quem sabe faz ao vivo. O cara tem a manha, o cara nasceu para aquilo. Então são duas técnicas totalmente diferentes, mas empregada o trabalho sai praticamente a mesma coisa. Então o que eu quero chamar a atenção? Cara, não importa se você põe cunha, se você usa cunha, se você não usa cunha. O importante é você fazer bem feito, dar valor ao seu trabalho, dar valor ao material do cliente e investir naquilo que você faz. A cunha, por exemplo, eu uso muito a cunha em calço de rodapé, uso a cunha em soleira de porta, às vezes você precisa de calçar ali, calçar os cantos para ela ficar, em bancada, grandes formatos, às vezes o Delta, por exemplo, ele vem muito empenado, o Delta 75, ele vem muito empenado, você tem que usar. O madeirado nem se fala, se você não usar, pode falar quem for, que país faz aquilo, não fica legal. Tem de ter um nivelador. Mas se você usar o nivelador em pequenos formatos, igual eu vejo muito cara colocando aí, fica uma bosta. Ele abre junto, ele fecha junta. Não dá, cara. Não dá. Então o que acontece? A ferramenta ela é usada no local específico, no local adequado para ela. Não adianta querer, eu vou te dar um exemplo, não adianta eu querer colocar um aro 17 num carro comum, carro popular. Vai ficar bonito, mas vai ficar pesado, não vai virar, vai bater o motor porque é muito pesado. Por quê? Porque não foi feito para aquilo. Assim é a cunha. Ela tem a sua utilidade na construção civil, mas no lugar certo. Então, irmão, outra coisa também que eu queria estar relatando nesse vídeo aí, um vídeo rápido, é a questão dos valores. Os caras ficam brigando, eu cobro tanto que é aquilo, você fez isso, você não sabe trabalhar porque você cobra tanto. Cara, isso eu concordo com o Franz, varia de região para região. Eu fiz um trabalho, a gente trabalha às vezes fora da cidade, você vai lá no litoral norte de São Paulo,
Você pode cobrar 120, 180 reais do cara, porque o cara tem condições de pagar, assim como o Roberto Machado trabalhando no Balneário. Balneário Camboriú é terra de magnata, meu amigo. Mas o Franz, no caso dele, já é interior de São Paulo. O cara cobra lá seus 50, 80 reais. Assim, aqui na minha região, se eu cobrar mais de 40 reais, eu não faço o trabalho. E outro mito também que tem, você que é pedreiro, não significa que você não pode ser um excelente azulejista. Eu sou pedreiro e azulejista. A minha área específica é acabamento fino. Só que tem uma coisa, a região que eu moro, se eu não trabalhar com massa, com contrapiso, se eu não souber fazer alguma coisinha ali, outra aqui, eu fico parado. Por quê? Porque o capital de giro é pouco. Aqui não gira, então você tem que estar ali sempre se especializando, sempre se transformando, se evoluindo, porque senão você não trabalha, mano. Então, cara, você sempre tem que estar capacitado. Ah, mas você não faz tudo. Não, eu não sou um faz tudo. Mas eu dependo de aprender muita coisa. A minha área, minha especialidade é reforma. E reforma você pega de tudo. Então, às vezes precisa de tirar um quadro de distribuição ali, você não encontra um eletricista, você tem que saber tirar ele e colocar em um outro lugar. Um interruptor de luz, uma tomada. Você às vezes precisa de amontar uma duela e colocar uma duela, um marco de porta, dependendo da região aí. Por quê? Porque às vezes você não tem um profissional na área, às vezes você pegou o trabalho e não consegue empregar, às vezes a pessoa não tem condições. Eu tenho uma técnica, eu consigo trabalhar e ter uma especialidade muito forte em pegar cozinha e banheiro. E na minha área, o bombeiro é muito difícil na minha região. Então eu sempre pego revestimento, pego hidráulica, pego o rejuntamento, em muito lugar não pega, pego instalação de banca, instalação de louça sanitária, né, no caso vaso, o que seja. Então, irmão, você sempre tem que estar se capacitando, sempre estar se evoluindo, porque nós não vivemos em Nárnia. Nós não vivemos nos Estados Unidos, onde você ganha rio de dinheiro. Foi a época da construção civil ganhar dinheiro. Hoje nós estamos sobrevivendo. Então, eu quero mandar um recado para você aí que é pedreiro, que mexe com massa e está procurando fazer um curso, igual o curso do Cigano, o curso do Franz. Faça mesmo, evolua, procure melhorar no seu patamar para você trabalhar menos. Compre ferramenta, igual o Franz Rezende fala aí, tem muitas ferramentas que te ajudam. Mas também como o Roberto Machado fala, não precisa você dar 6 mil numa riscadeira. Não precisa você ter um caminhão de ferramenta. Você aprendendo as suas técnicas manualmente, ali artesanalmente, você consegue também. Entendeu? Então, procure se evoluir, procure se capacitar e sempre na humildade. Porque com a humildade você vai longe. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Um tchau. Próximo vídeo eu vou estar falando aí a respeito dos valores que é cobrado. E ao decorrer eu vou passando aí para os irmãos algumas técnicas que eu costumo usar. Eu não estou postando vídeo na obra ainda porque eu estou mexendo com alvenaria. Terminei a alvenaria e estou fazendo o reboco. Fazer o reboco, hidráulica, contrapiso, assentamento de aduela. Então essas coisas para mim não tem por que ficar postando, ficar fazendo vídeo com isso. Então se você quiser saber mais, vai lá no Facebook, Adão Castro, Construção e Reforma. Você vai ver lá as fotos dos meus trabalhos. Mas assim que eu estiver mexendo com algum acabamento fino, estiver mostrando algumas técnicas, aí eu passo para vocês. Valeu, um abraço a todos, fique com Deus.